Olha, quando você me questiona sobre a liberdade, eu sempre me lembro da palavra responsabilidade. Não se pode aurir uma liberdade sem uma corresponsabilidade. Isso significa que você é livre para fazer tudo o que você quer, mas você também é responsável por tudo aquilo que você constrói, por tudo aquilo que você permite. Eu, pelo menos, eu fui educado dentro deste princípio e eu também realizo este princípio em minha vida, em minha existência. E me condeno profundamente de todos os erros que cometi. Muitas vezes nós somos tolos, muitas vezes somos juvenis e cometemos falhas. Não existe este ser humano que não cometa falhas, mas é importante lembrar que a gente vai pouco a pouco amadurecendo. Então, o amadurecimento vai nos convidando para um território, para um terreno, para um espaço em que não é mais permitido falhas, porque doeu muito. Então, a gente admite uma coisa, toma uma estrada, vê que cometeu uma falha imensa, repara e segue a partir daí uma outra jornada. A grande dificuldade é sair desta culpabilidade. Existem pessoas que não aceitam a responsabilidade. Existem pessoas que tentam se esquivar de todos os modos, de todas as maneiras da responsabilidade, acreditando que está nos outros o poder de julgamento, quando na verdade está em nossa própria consciência. E quando o indivíduo não tem esta consciência ainda amadurecida, como é que a gente faz? Quando o indivíduo é de um determinado jeito, né? Vamos usar aqui uma palavra um pouco da psicologia, quando o indivíduo ele é perverso, não é? Fazer o quê? Tem que aguardar, tem que esperar que amadureça para que caia em si. O que é cair em si? É ter o despertamento. Eu jamais deveria ter feito aquilo. E, de fato, ter um reparo, ter um refazimento, né? Mas essa é uma tarefa muito difícil, muito difícil. Isso requer muitas existências, eu diria, em outras palavras, requer muitas vidas, muitas reencarnações, melhor dizendo, né? Para que o indivíduo possa, de fato, reparar um determinado erro, né? Aqueles indivíduos perversos, indivíduos recalcitrantes, coxos. Então, a gente não canta aquela música Liberdade, Liberdade, como tem na... A nossa vida é um pouco diferente disso. Para ser sincero, para ser honesto, é bem diferente disso, né? Então, essa filosofia, essa cultura de que se lhe der um limão, faça uma limonada, muitas vezes, quando você vai fazer a limonada, o limão já está azedo, já não tem mais nenhuma utilidade. E você fica apenas com azedume mesmo, sabe? Reflita bastante. Reflita bastante. Eu tenho um medo imenso de errar. E a gente, quando estuda o Espiritismo, a gente lê nos livros espíritas, né,
que os espíritos elevados, os espíritos superiores, na escala que foi fornecida para Allan Kardec, esses espíritos já não cometem mais falhas. Esses espíritos já não... Como Jesus, por exemplo, né? Um espírito iluminado, ele já não erra, já não faz mais parte do seu roteiro cometer falhas, cometer erros. Cometer erros, cometer falhas ainda é para espíritos ainda em rota de evolução, não evoluídos, né? Então, existem espíritos que não... A gente fala muitas vezes, a gente ouve falar que Jesus foi tentado, né? Conversa fiada. Somente quem é tentado é aquele que ainda está numa escala evolutiva muito pequena, muito baixa. Aquele ainda que é factível de cometer erros. Jesus não. Do mesmo jeito que uma aeronave, né, de grande porte, que transporta milhares de pessoas durante um dia, né, não pode ser factível de falhas. Por isso que as aeronaves, elas são constituídas, elas são construídas com 4, 5, 6 alternativas. Não sei se você sabia disso. Não existe apenas uma alternativa. Mas nós estamos falando de uma máquina, né? Se o trem de pouso não abre desse jeito, tem uma segunda opção. Se não abre, tem uma terceira opção. Se não abre, tem uma quarta opção. Finalmente tem a quinta opção, que é a mecânica, né? A mão. Mas o ser humano, que é um ser objetivo, subjetivo, a nossa mente ela é subjetiva, ela não tem essas... Uma vez consolidado um padrão, uma vez consolidado um jeito, é daquele jeito que vai ali. Então, aquele que não se permite mais, de forma alguma, nunca, cometer falha, é um ser perfeito. Então, a perfeição é um trabalho que leva muitas existências, leva muitas reencarnações, que foge ao nosso senso a compreensão de quantas reencarnações. Foge totalmente. Fique atento nos seus passos, né, no dia a dia, né? Sempre que você perceber que está numa possibilidade de cometer um ato falho, olha o que eu disse, em uma possibilidade de cometer um ato falho, mude de caminho. Porque essa frase errar é humano é uma frase, me desculpe a palavra, popularesca e desculpável, que serve de álibi, que serve de desculpa para aqueles empedernidos, aqueles calcetas coxos ou espíritos perversos, né? Quantas e quantas vezes eu me vi de frente com espíritos perversos, né? Ainda aquilo que a gente chama de consciência ainda não existe nestes seres. São como pedras. Você já viu uma pedra? Para que serve uma pedra? Para servir de base para uma construção de outro, não é? Olha só a informação. Para que serve uma pedra? Para servir de base para uma construção de outro. Fique atento a isto. Tá bom? Namastê, namastê.
O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração, em sua consciência, em seu lar. Muita paz, muita paz.